primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com esse maravilhoso movimento Somos 60 Mais. Afinal de contas, nós vamos tratar de um assunto do dia, um assunto dos mais importantes para a nossa sociedade e que precisa ganhar cada vez mais importância com o passar dos tempos. Eu sou Yusuf Alimeri Júnior, sou médico nefrologista e presidente da FEOESP, Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo. Para falar sobre longevidade, nós temos que começar com um assunto muito importante, que é qualidade de vida. A qualidade de vida, para se chegar na longevidade, ela precisa ser cuidada desde o início. E aí vai o primeiro recado para todos os longevos. Nós precisamos cada vez mais alertar os nossos filhos, os nossos netos, que uma maturidade com boa qualidade começa desde o início. Começa em tenra infância, ou seja, nós precisamos cada vez mais termos uma infância saudável, uma juventude saudável, com alimentação saudável, com práticas esportivas, atividade física que não precisa ser intensa, pode ser moderada, para que a gente chegue na terceira idade, para que a gente chegue a estar longevos e com qualidade de vida. Então, para que a gente consiga tudo isso, nós precisamos cada vez mais conversar com governos. Para que nós precisamos que a saúde pública, o nosso SUS, atue firmemente para cuidar dos longevos, para cuidar cada vez mais de quem precisa. E o que nós precisamos? Nós temos pesquisas, já fizemos estudos, e nós precisamos cada vez mais, não apenas de tecnologia, nós precisamos de acolhimento. A saúde pública precisa acolher os seus longevos. A saúde pública precisa cada vez mais dar atenção para as pessoas. Afinal de contas, o mundo, as nações, os estados e os municípios, eles se fazem de pessoas, não é de outra coisa. Então nós precisamos cada vez mais dar atenção às pessoas. E aqui vai um recado. Eu falei que eu sou médico. Vai um recado para os médicos, para os enfermeiros, para os psicólogos, para todos os profissionais da área da saúde. Hoje são mais de 20 profissões que cuidam da saúde. Nós não falamos mais em assistência médica, nós falamos em assistência à saúde. E é essa assistência à saúde que o longevo precisa. O longevo precisa desse acolhimento, o acolhimento do fisioterapeuta, o acolhimento do fonoaudiólogo, o acolhimento do psicólogo e também, evidentemente, e principalmente, quando necessário, o acolhimento de todo o pessoal de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que estão ali prontos para prestar aquele serviço, e esse serviço precisa ser prestado da maneira mais acolhedora possível. Então, nós precisamos cada vez mais cuidar da nossa saúde com atividade física, e nós temos dados de pesquisa que, para que uma pessoa não se considere sedentária, ela precisa de pelo menos 30 minutos diários de alguma atividade física durante 5 dias por semana. Evidentemente, isso é muito fácil a gente conseguir. Nós podemos falar em atividade física, uma caminhada pela rua. Isso não custa nada. E, evidentemente, hábitos saudáveis. Não dá para você imaginar ser fumante nos momentos que nós estamos vivendo. Não dá para você imaginar não cuidar da saúde, não medir os seus exames de glicemia. O diabetes é uma das doenças que mais acomete os longevos e vai acometer cada vez mais. Só que aqui vai um recado:
os nossos medicamentos para diabetes estão cada vez mais avançados. Nós precisamos só de cuidado. A ciência está fazendo a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa. Nós, os serviços de saúde e a sociedade como um todo. Precisamos cada vez mais termos uma longevidade, chegarmos lá com 90 anos, com 95 anos, sem utilizar dos recursos de ficar numa cama, de ficar numa cadeira, de ficar preso em casa. Nós precisamos cada vez mais chegarmos nessa longevidade com qualidade, para a gente aproveitar a nossa vida, para a gente aproveitar quem a gente ama. Que coisa melhor do que você conviver com uma pessoa que tem 90, 92, 93 anos e é sua mãe, é seu pai, é seu avô, e a gente poder partilhar da experiência dessa pessoa, a gente poder partilhar de toda a vivência que essa pessoa teve ao longo desses 90 anos para ensinar para nós. E é isso que nós, longevos, precisamos ensinar para os mais novos. Nós precisamos cada vez mais de cuidar da saúde desde tenra infância, para que a gente chegue na longevidade, para que a gente chegue aos 90 anos com qualidade de vida, para que a gente chegue cada vez mais com situação para a gente poder não só ser acolhidos, mas evidentemente acolhermos nossos familiares. Com o quê? Com a nossa experiência, o nosso carinho, o nosso aconchego. Então eu queria dizer que, com base em pesquisas que nós fizemos já, nós temos que ter cada vez mais, e isso nós não temos essa cultura no Brasil e precisamos ter. Nós precisamos ter a cultura de que cada pessoa precisa ter um médico responsável por ela, principalmente na longevidade. Nós começamos com o pediatra e acabamos com o geriatra, mas se tivermos cada vez menos variação nesses médicos, para que esses médicos acompanhem efetivamente a pessoa durante 20, 30, 40 ou até 50 anos, cada vez mais nós vamos ter um cuidado melhor, um acolhimento melhor. E é isso que eu queria deixar para vocês, uma posição bem otimista de que nós precisamos cada vez mais termos qualidade de vida na longevidade. E essa qualidade de vida, a ciência está fazendo, como eu falei, está fazendo a parte dela. As medicações para hipertensão e para diabetes estão cada vez mais avançadas. Nós não podemos negligenciar isso aí, pelo contrário, a hipertensão descontrolada e o diabetes descontrolado acabam com uma vida. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Por quê? Porque a ciência está à nossa disposição e nós precisamos exigir que, tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública, exista esse tratamento com acolhimento. Não é fácil, mas é uma meta a ser perseguida. O Brasil só será um país, uma verdadeira nação que acolhe os seus cidadãos o dia que atender, desde a tenra infância até a longevidade. E é para isso que nós trabalhamos e é para isso que nós temos com vocês, e nesse movimento 60+, um valor inestimável. Valor inestimável no sentido de que o percentual da população com mais de 60 anos vai aumentar exponencialmente. A partir de 2050, e alguns anos atrás a gente falava em 2050 como se fosse uma coisa que nunca fosse chegar. 2050 é daqui a 30 anos. 30 anos passa num piscar de olhos. E nós estamos chegando em 2050 com uma população longeva que nós nunca vimos igual. E nós vamos precisar cuidar cada vez mais dela. Nós precisamos ter responsabilidade com essa população a partir de agora. Nós como pessoas, nós como indivíduo, mas também nós como coletividade, nós como saúde coletiva. Então nós precisamos instar com os poderes instituídos, municipais, estaduais e federal,
para que isso venha a acontecer. E precisamos também, claro, de todas as pessoas que mantêm um plano de saúde, mantêm uma saúde suplementar, que as operadoras de planos de saúde também acompanhem essa evolução, para que a gente tenha um país, uma nação cada vez mais acolhida, cada vez mais feliz na sua longevidade.